E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol carioca acordou com uma bomba que ninguém esperava. E se você é vascaíno ou mesmo fã do futebol brasileiro, prepare-se para digerir cada detalhe dessa história que promete abalar o mercado e o cenário esportivo nacional. Pedrinho, o atual presidente do Vasco, teria dado declarações exclusivas em uma reunião reservada que vazaram para os bastidores e, segundo fontes não oficiais, ele estaria afirmando que a SAF do clube está prestes a ser vendida para a Crefisa, aquele gigante do mercado financeiro que já tem histórico de investimentos milionários em futebol. A notícia, se confirmada, mudaria completamente o panorama do clube, abrindo portas para novas políticas de gestão, novos patrocínios e, obviamente, a expectativa de grandes reforços. Mas também acendendo alertas entre torcedores mais tradicionais que temem que a identidade do Vasco seja de alguma forma afetada por uma corporação tão poderosa. A especulação já tomou conta das redes sociais, com torcedores debatendo intensamente o que isso significaria para a história centenária do clube, misturando esperança com medo e criando um clima de tensão que, em termos de marketing esportivo, é praticamente irresistível, pois qualquer movimento futuro do Vasco agora será observado com lupa, desde a escalação de jovens talentos até negociações de grandes nomes no mercado nacional e internacional. As conversas sobre a possível venda da SAF surgem em um contexto de grande interesse financeiro pelo futebol brasileiro, e a Crefisa, conhecida por seu investimento em clubes de São Paulo, estaria dando sinais claros de expansão para o Rio de Janeiro. Algo que não acontecia de forma tão ostensiva até agora. Fontes próximas à diretoria teriam comentado que Pedrinho não apenas está considerando a venda, mas também estaria envolvido em negociações preliminares que incluem cláusulas de manutenção da história e da marca do Vasco, tentando acalmar torcedores mais reticentes. A operação, segundo rumores, poderia envolver aportes significativos para quitar dívidas históricas do clube, modernizar a infraestrutura do estádio e do centro de treinamento, além de permitir contratações estratégicas que elevem a competitividade da equipe. Por outro lado, há quem acredite que a entrada de uma corporação tão poderosa poderia gerar uma pressão enorme sobre os dirigentes, transformando cada decisão esportiva em pauta de debate público e abrindo espaço para críticas ferozes, caso resultados não acompanhem os investimentos. As redes sociais fervem com especulações, memes e vídeos comentando cada detalhe da situação, criando uma atmosfera que mistura expectativa, ansiedade e até certo receio, pois o futebol é um esporte de paixões intensas e mexer com a identidade de um clube centenário nunca é uma tarefa simples ou consensual. O rumor sobre a Crefisa assumir a SAF do Vasco também reacende discussões sobre o modelo de sociedade anônima do futebol, ou SAF, que vem sendo debatido no Brasil nos últimos anos como uma alternativa de gestão mais profissional e lucrativa. Muitos especialistas do mercado esportivo veem com bons olhos a entrada de investidores privados, pois isso traria estabilidade financeira e planejamento de longo prazo, algo que o Vasco historicamente lutou para alcançar. No entanto, a mudança também pode criar desafios inéditos,
já que torcedores, conselheiros e antigos patrocinadores terão que lidar com decisões que antes eram tomadas em assembleias mais tradicionais e que agora poderiam seguir uma lógica mais empresarial, focada em resultados e lucros. A especulação é ainda mais intensa quando se considera que a Crefisa já demonstrou capacidade de investimentos vultosos em outros clubes, não poupando recursos para reforços, infraestrutura e marketing. Isso poderia, em teoria, colocar o Vasco em outro patamar, mas a narrativa em torno de um clube tão histórico e com torcedores tão apaixonados traz inevitavelmente questionamentos sobre identidade, tradição e o equilíbrio entre paixão e negócios. Cada movimento nos bastidores passa a ser analisado como potencial sinal de fechamento ou sucesso da negociação. E essa pressão aumenta à medida que a notícia se espalha e se transforma no assunto mais comentado nas redes. Alguns analistas esportivos já começaram a se posicionar publicamente, ainda de forma cautelosa, dizendo que a possível venda da SAF do Vasco para a Crefisa seria um marco na história do futebol brasileiro, podendo criar um precedente para outros clubes com grandes torcidas, mas problemas financeiros crônicos. Existe a expectativa de que, se concretizado, o modelo de gestão da Crefisa seja implementado com foco em resultados rápidos, algo que pode gerar tensão interna entre comissão técnica, jogadores e dirigentes atuais, que terão que se adaptar a um novo ritmo de cobrança e exigência. Além disso, há especulações sobre mudanças estratégicas em contratos de patrocínio, marketing e negociações de jogadores, o que poderia alterar completamente a dinâmica dentro e fora de campo. A pressão seria enorme, já que torcedores esperam títulos e investimentos imediatos, e qualquer deslize seria amplamente comentado. Ao mesmo tempo, há quem acredite que essa parceria poderia trazer estabilidade financeira histórica para o clube, permitindo planejamento de longo prazo, captação de talentos jovens, estruturação de base e ações de marketing que consolidem a marca Vasco em patamares nacionais e internacionais, algo que há muito tempo não se via de forma consistente. Enquanto os rumores se espalham, é impossível não imaginar o impacto emocional para os torcedores, que se dividem entre entusiasmo e receio. De um lado, existe a esperança de que investimentos vultosos elevem o Vasco a patamares que combinam com sua grandeza histórica. De outro, há o medo de que decisões estratégicas e interesses corporativos ditem rumos que a torcida não compreenda completamente, interferindo em tradições e em símbolos importantes do clube. Pedrinho, segundo os rumores, estaria tentando conduzir essa negociação com cautela, sinalizando que pretende manter diálogo com conselheiros e lideranças da torcida, mas sem revelar detalhes oficiais, aumentando a aura de mistério e especulação em torno do caso. Cada nova declaração, cada comentário vazado ou mal interpretado se transforma rapidamente em assunto nas redes sociais, com torcedores debatendo teorias sobre valores envolvidos, possíveis mudanças na gestão e até mesmo nomes de atletas que poderiam ser contratados ou vendidos. A narrativa, portanto, se constrói entre expectativa e dúvida, e a cada hora surgem novas versões, alimentando a sensação de que algo grandioso e histórico pode estar prestes a acontecer no Vasco. Para finalizar esta primeira parte, vale destacar que a notícia também reacende debates sobre o futuro do futebol brasileiro e a relação entre torcedores, clubes e investidores privados.
O possível envolvimento da Crefisa na SAF do Vasco poderia servir como exemplo de que clubes tradicionais, mesmo com história centenária, precisam se reinventar para sobreviver financeiramente e competir em níveis cada vez mais exigentes. A especulação, por enquanto, permanece sem confirmação oficial, mas a repercussão já é gigantesca. Cada torcedor, comentarista e analista tem uma opinião. E o clima de expectativa está tão intenso que qualquer gesto do clube ou da presidência passa a ser interpretado como pista ou indício sobre o rumo dessa negociação. Atenção! A curiosidade e o desejo de mudanças imediatas criam um cenário perfeito para discussões acaloradas. E é exatamente esse tipo de situação que faz o futebol brasileiro ser tão apaixonante, imprevisível e capaz de gerar histórias que ficarão para sempre na memória de todos os envolvidos, seja torcedor, dirigente ou jornalista esportivo. Os impactos esportivos dessa possível negociação da SAF do Vasco com a Crefisa são, no mínimo, fascinantes de se imaginar. E já geram um frenesi entre torcedores e analistas que tentam antecipar cada movimento que poderia ocorrer dentro do clube. Se o acordo realmente se concretizar, a expectativa é de que o Vasco possa atrair reforços de peso. Jogadores que normalmente estariam fora do alcance financeiro de times da Série B, ou até mesmo de clubes da elite que não contam com investidores tão robustos. Além disso, especula-se que haverá uma reformulação completa no departamento de futebol, com profissionais mais ligados à gestão empresarial assumindo papéis estratégicos, o que poderia influenciar diretamente na forma como o time se prepara, negocia atletas e estrutura suas temporadas. Há rumores de que a Crefisa estaria disposta a investir não apenas em contratações, mas também em infraestrutura, desde centros de treinamento de ponta até projetos de tecnologia e análise de desempenho, criando um cenário em que o Vasco poderia se tornar referência nacional em modernização esportiva. No entanto, essa possibilidade vem acompanhada de uma pressão gigantesca sobre jogadores, comissão técnica e diretoria, pois a expectativa de resultados imediatos seria intensa, criando uma tensão rara em clubes que passam por processos de reestruturação financeira. Do ponto de vista político dentro do clube, a especulação sobre a venda da SAF para a Crefisa também mexe com estruturas antigas, de poder, conselhos e associações que tradicionalmente controlam decisões importantes do Vasco. Torcedores e conselheiros experientes começam a questionar como seria a divisão de poder entre a presidência, agora liderada por Pedrinho, e os interesses de uma corporação privada que poderia ter suas próprias estratégias de retorno financeiro e marketing. É praticamente certo que debates internos surgirão sobre autonomia do clube, decisões sobre contratações e manutenção de jogadores, e até sobre projetos sociais e culturais que o Vasco mantém há décadas. Alguns membros do conselho já foram citados em conversas de bastidores, demonstrando cautela, afirmando que seria fundamental garantir cláusulas que preservem a história e os símbolos do clube, como escudo, cores e tradições centenárias. Ao mesmo tempo, o rumor de que uma das cláusulas envolveria metas de desempenho esportivo e financeiro cria especulações sobre pressão adicional em técnicos e atletas, que poderiam ser cobrados de forma mais intensa do que nunca, mudando a rotina do clube de forma estrutural e emocional. Esse choque entre tradição e modernidade, entre paixão e pragmatismo, é exatamente o tipo de cenário que os torcedores do Vasco, acostumados a dramas históricos, jamais esqueceriam.
Outro aspecto fascinante dessa especulação envolve o impacto sobre a base de jogadores e categorias de formação do Vasco. Existe a possibilidade de que a Crefisa invista pesado na modernização da formação de jovens talentos, criando centros de excelência que poderiam transformar o clube em uma referência nacional na descoberta e lapidação de atletas. A ideia, segundo rumores, seria criar um modelo de desenvolvimento que alia tecnologia, ciência do esporte e acompanhamento psicológico, proporcionando aos jovens condições que, historicamente, apenas clubes com orçamento milionário conseguiam oferecer. Por outro lado, há preocupações de que essa profissionalização excessiva transforme a base em um ambiente extremamente competitivo e pressionado, afastando talentos que não se adaptem ao modelo corporativo. O equilíbrio entre formação de atletas para o time profissional e oportunidades para jovens da comunidade sempre foi um ponto de orgulho para o Vasco, e qualquer alteração nesse processo pode gerar debates acalorados entre torcedores, dirigentes e imprensa esportiva. Além disso, a expectativa de retorno financeiro com atletas vendidos ao exterior pode fazer parte do plano estratégico da Crefisa, aumentando ainda mais a especulação sobre contratos, vendas e renegociações e transformando o clube em um verdadeiro laboratório de investimento esportivo, de alto nível. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No âmbito financeiro e comercial, os rumores sobre a entrada da Crefisa na SAF do Vasco indicam um possível aumento exponencial na capacidade de patrocínios e marketing do clube. Se concretizada, a operação poderia significar não apenas investimentos diretos no futebol, mas também campanhas de marketing massivas, modernização da comunicação, venda de produtos licenciados e exploração de novas mídias para engajar torcedores de maneira nunca vista antes. Alguns especialistas comentam nos bastidores que a Crefisa poderia aplicar estratégias semelhantes às que utilizou em outros clubes, envolvendo desde naming rights até campanhas de mídia digital, aumentando receita e visibilidade. A especulação também envolve a possibilidade de parcerias estratégicas com outras empresas e marcas internacionais, aproveitando a presença histórica do Vasco no cenário esportivo brasileiro. Entretanto, há um contraponto importante. A torcida pode enxergar algumas dessas iniciativas como excessivamente corporativas, e qualquer mudança que pareça distanciar o clube de suas raízes tradicionais pode gerar protestos, debates e até mobilizações sociais. Assim, a negociação, mesmo sendo promissora do ponto de vista financeiro, traz consigo um enorme desafio de equilibrar modernização, lucratividade e preservação da identidade centenária do Vasco. O impacto cultural e social da possível venda da SAF do Vasco também é um tema que não pode ser ignorado. E os rumores indicam que a Crefisa teria planos para não apenas transformar o clube dentro de campo, mas também na sociedade. Projetos de inclusão social, programas de formação esportiva em comunidades carentes e ações de responsabilidade social poderiam ganhar novo fôlego, financiados por investimentos vultosos que a SAF permitiria. Por outro lado, existe uma preocupação legítima de que a inserção de uma grande corporação nos rumos do clube possa gerar uma percepção de perda de alma, especialmente entre torcedores mais antigos, que acompanham o Vasco há décadas e veem nele um símbolo de resistência e tradição. A especulação envolve, inclusive, possíveis mudanças em datas comemorativas.
eventos culturais e até em políticas de relacionamento com torcidas organizadas, criando debates acalorados sobre identidade, paixão e modernização. É esse equilíbrio delicado entre negócios e história que mantém o assunto vivo nas redes sociais. E cada rumor, mesmo que pequeno, ganha repercussão enorme, transformando simples declarações ou vazamentos em tópicos de debates nacionais, com jornalistas, influenciadores e torcedores opinando sem cessar sobre cada possível movimento futuro do clube. Por fim, os rumores indicam que a negociação, se confirmada, poderá mudar para sempre o status do Vasco no cenário do futebol brasileiro. A perspectiva de investimentos robustos, reestruturação administrativa e modernização da base de atletas cria expectativas altíssimas, mas também coloca o clube sob pressão inédita. Cada reforço contratado, cada resultado dentro de campo e cada decisão administrativa será interpretado como um reflexo do investimento da Crefisa, aumentando o nível de escrutínio público e midiático. Torcedores estão divididos entre o entusiasmo por um futuro promissor e o medo de que decisões empresariais dominem a essência do clube. E isso transforma a discussão em algo que vai muito além do esporte, alcançando dimensões sociais, emocionais e políticas. A narrativa que se desenha é a de um Vasco que caminha para um novo capítulo, possivelmente mais estruturado, moderno e competitivo, mas também mais corporativo, com desafios inéditos e pressões que testarão a paciência e paixão de uma torcida acostumada a dramas históricos. Em resumo, estamos diante de um rumor que, se confirmado, pode ser lembrado por décadas como o ponto de virada na história do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!